família vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro, trazendo mais um vídeo para o canal, vídeo aí dessa terça-feira, para a gente falar de Vasco, para a gente falar de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e muitos assuntos aí relacionados ao Vasco da Gama. Mas antes de mais nada, peço o joinha, o like, peço para que se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para vocês verem, né, quando é que o próximo vídeo irá ao ar aí no canal. E também compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas possíveis que vocês puderem compartilhar para impulsionar o canal na plataforma do YouTube. Serei muito grato a vocês. Pessoal, olha só, primeiramente agradecer aqui, né, cara, as palavras de apoio, que são poucas, mas pelo menos tem algumas pessoas que consideram e que sabem reconhecer o meu trabalho. E por incrível que pareça, não são vascaínos, tá, gente? Pessoas que torcem até para os rivais. Tem um torcedor do Tricolor me dando apoio, dizendo para eu não parar com o canal, para eu continuar, porque, pô, que meu canal é bom, para eu não desistir, coisa e tal. É satisfatório quando a gente vê esse tipo de coisa, sabe? Esse tipo de atitude das pessoas que nos dão força, né? É gratificante tudo isso, a gente saber que ainda tem gente ainda que pelo menos reconhece o nosso trabalho. Mas, enfim, né? Espero que outras, mais pessoas aí, principalmente os vascaínos, né, gente? Principalmente os vascaínos, possam reconhecer meu trabalho aqui, meu esforço, tá? Para tentar manter o canal, para tentar levar o canal adiante. Gente, vamos falar de Vasco, né? Ontem teve jogo ainda pela 24ª, deixa eu ver aqui. 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo perdeu, cara, pro... Rapaz! Meu Deus do céu! Perdeu pra quem, cara? Meu pai amado, me deu um branco danado agora, cara. Botafogo, eu sei que o Botafogo perdeu de 3-2 ontem dentro do Engenhão. O Atlético Paranaense. Eu acho que foi isso, cara. Eu acho que foi pro Atlético Paranaense. Isso, foi pro Atlético Paranaense, o Botafogo perdendo de 3-2 ontem dentro do Engenhão. E mais uma vez terminando o jogo em confusão, terminando em briga. Eu não sei qual foi o motivo, mas enfim. A exemplo do jogo contra o Cienciano, né? Pela Sul-Americana, a partida com a derrota do Botafogo dentro do Engenhão, terminando em briga, cara, terminando em supapo, em confusão. Enfim, né, cara, tá virando aí uma característica do Botafogo nos jogos lá no Engenhão, né? O Botafogo perder e depois terminar em confusão no final da partida. Mas aí o Botafogo perdendo, e olha, eu vou falar uma coisa para vocês, tá? O Botafogo tá perigando, sabe por quê? Em 11º, o Botafogo tá em 11º com 30 pontos. O Vasco, que é o vice-lanterna, tá com 22 pontos, tá com 8 pontos atrás do Botafogo. Cara, olha só, esse campeonato, ele tá muito esquisito. Esse campeonato, ele tá muito esquisito. O Atlético Paranaense está na 3ª posição, 44 pontos, fungando no cangote do Urubu. Olha só, cara, e qual o elenco que o Atlético Paranaense tem? Fala pra mim. Fazer o que ele fez ontem, ganhar dentro do Engenhão do Botafogo, é raro, que eles são bons dentro daquele gramado sintético de tapete, sei lá, de carpete de apartamento que eles têm lá, horroroso, tá? Eles são bons ali, tá? Eles se prevalecem aí. Agora, fora de casa, o Atlético Paranaense pouco sobressai, tá? Pouco, é que o Botafogo tá muito mal das pernas também. Botafogo, o negócio... Agora, parece que a realidade está batendo no Botafogo, tá? Das crises e coisa e tal, né? Do momento político. É a mesma coisa acontecendo com o Vasco. Mas assim, o Atlético Paranaense tá na 3ª posição, 44 pontos. Na 4ª é o Fluminense, cara, com 41. E o Vasco ganhou do Fluminense na Copa do Brasil, eliminou o Fluminense. O Vasco ganhou do Fluminense no Campeonato Brasileiro. E, porra, vai entender um negócio desse, cara. E outro detalhe, o Atlético Paranaense com Viveiros, né? Arrebentando, goleador, né? E o engraçado, né, cara, o seu Felipe, né?
Agradecer muito ao seu Felipe, que preferiu o Marinho Inestrosa do que o Viveiros. Parece que o Viveiros, na época, foi oferecido. O Vasco falou que não. O Vasco falou que a prioridade era o Marinho Inestrosa. Tá aí, ó. O Viveiros aí arrebentando, metendo gol à torta e direita do Atlético Paranaense. E a gente com essa iconha do Marinho Inestrosa lá, que não consegue dar um passe, que não consegue dar uma assistência quando entra nos jogos. Quando entra nos jogos, né? Que não dá para se aproveitar esse cara, não dá para contar com ele. Parabéns para a gestão vascaína aí, também agradecer o seu Pedrinho, né, cara? Que assim, a gente tem que falar as coisas, a gente tem que elogiar na hora que tem que elogiar e tudo mais, mas também quando tem que criticar, a gente não pode ficar quieto, cara. A gestão é horrorosa, o planejamento é horroroso, tá? O planejamento é horroroso. Tá? As escolhas são muito mal feitas. E detalhe, eu já falei, quem escolhe os jogadores, quem fala os jogadores têm que ser contratados é o Felipe. Tá? O Felipe vai lá, conversa com o pessoal do scout, que ele mesmo recomendou o Pedrinho, tá? A galera do scout lá foi o Felipe que recomendou, são assistentes dele, que ele escolheu. Ele entra em acordo com o pessoal do scout sobre determinado jogador. Ah, é esse que a gente vai fazer proposta? Então tá, vai lá, Edmar. Aí o Edmar vai lá e negocia, né? Aí o time quer pagamento à vista, o Edmar tenta um empréstimo, ou tenta um parcelamento. É assim que funciona. Não é o Edmar que escolhe o jogador, não, cara. O pessoal bota a culpa no Edmar. Mas não é, não. O Edmar ele só vai lá negociar com o clube do atleta e com o atleta. Tá? Agora, quem escolhe, quem sonda, né, quem faz o scout dos jogadores é o seu Felipe e a equipe dele incompetente que ele escolheu. É isso, cara. É isso. Por isso a gente está nessa situação. Tá? Então, o Vasco está na vice-lanterna, né, com 22, né? E tipo assim, cara, o Vasco tem que ganhar do Cruzeiro aqui em São Januário. É obrigado a ganhar, né? E tem que torcer contra Mirassol, Remo e Internacional, tá? Esses clubes aí, eles vão pegar, olha só, o Mirassol, ele pega, deixa eu ver aqui, na minha colinha que eu tenho aqui, o Mirassol pega o Palmeiras, só que lá no Maião, porra, dá para o Palmeiras ganhar, né? O Remo, ele vai pegar o Curitiba lá no Pará, aí vai ser mais complicado para o Remo perder, que o Remo dentro de casa ele costuma engrossar, né? E o outro, acho que é o Grêmio, né? Se eu não me engano, o Grêmio vai pegar a Chapecoense em casa. Aí vai ser mais difícil ainda, cara. Então, deixa eu ver aqui. É o Grêmio, Remo, Mirassol, é o Remo, Mirassol, não, o Internacional, não é o Grêmio não, é o Internacional. O Internacional tem parada mais dura, tá? O Internacional, ele vai pegar, deixa eu ver, o Internacional pega o Bahia na Fonte Nova, cara. O Internacional pega o Bahia na Fonte Nova. Então, cara, dá pro Vasco sair dessa situação na rodada que vem, mas depende do Vasco. Depende do Vasco. O problema todo, cara, que o Vasco, olha a chance de rebaixamento do Vasco, cara, 66,4%. Ele só perde para a Chapecoense, que já está praticamente rebaixada, com 98%, tá? Aí depois vem Remo com 59%, Inter com 41%, Mirassol com 36%. Mas, cara, a porcentagem de risco de rebaixamento do Vasco é muito grande, cara. Aí, cara, a gente tá numa situação tão ruim que até o Léo Jardim, ultimamente, não é mais unanimidade, tá? Léo Jardim, entre os 42 goleiros que disputaram os jogos pelo Campeonato Brasileiro, é o primeiro em erros, em levar ao gol, tá? E é o 42º em gols evitados. O 5,85 de nota no SofaScore. Quer dizer, cara, até o nosso goleiro que a gente confiava tanto já não tá mais aquelas coisas. Vide que quanto o Palmeiras, ele falhou em 2 gols. 2 gols aí foram culpa do Léo Jardim. No terceiro e no quarto. Tá? No primeiro não bota a culpa nele não, que realmente foi um chute indefensável. Agora, no terceiro e no quarto gol, dá os créditos ao seu Léo Jardim, cara, que para sair do gol sempre foi uma lástima, tá? E continua sendo uma lástima. E agora debaixo da baliza não é mais a unanimidade. É o goleiro aí que ganha R$1 milhão por mês, cara, que bateu o pé para renovar,
né, para ter aí uma valorização que o Vasco deu, né? Tá aí, ó, 1 milhão de salários por mês, tá? Para ser esse tipo de goleiro, 42º em gols evitados e o primeiro em erros que levaram ao gol. Então, parabéns ao Léo Jardim, cara, parabéns, entendeu? E não pode ser cobrado, não pode ser cobrado, tá? E outro detalhe aqui importante, né, sobre o Léo Jardim, o elenco do Vasco, cara, que entrou em campo contra o Palmeiras, custou 147 milhões e 800. Cara, e não é dinheiro, cara. O problema do Vasco não é só dinheiro. Ah lá, Léo Jardim 12,8, Paulo Henrique 5,3, Robert Renan não custou nada, Cuesta 13,50, Cuiabano 6 milhões, Sousa 38, Andrés Gomes 33, Adson 26, David 12 milhões. Cara, o problema não é dinheiro, porque o Vasco gasta muito dinheiro, só que os jogadores, cara, não retribuem aquilo que vale, aquilo que o Vasco investe. Então, não adianta nada vender o Vasco, não adianta nada vender o Vasco, tá? Se você continuar com esse departamento de futebol inútil, incompetente, cara. Não adianta, tá? Você vender o Vasco por La Máquia e continuar o Pedrinho, por exemplo, como homem lá no futebol para fazer o scout do time. Não adianta, não adianta o Pedrinho continuar na gestão do futebol do Vasco. Não adianta, tá? Vender o futebol e mudar a porra toda, que senão não vai adiantar nada vender pro La Máquia, não. Por falar em La Máquia, né? Parece que o La Máquia deve antecipar aí até 75 milhões da recuperação judicial do Vasco da Gama, cara. Diz que ele aguarda a autorização da justiça para antecipar o pagamento de recuperação judicial. Olha só os valores, tá? Vai ser referente a 2026, 15 milhões, 2027 mais 15, 2028, 20 milhões e 30 milhões, além de CNRD no valor de 15 milhões. O total estimado é de 65 a 75 milhões, sem contar os 10% de premiações esportivas previstos no acordo. Diz que a antecipação depende agora lá do aval da doutora Simone Gastese Chevrante. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Ela não vai autorizar isso. Sabe por quê? Porque se ela está implicando com um novo empréstimo DIP de 150 milhões, alegando que isso pode comprometer o leilão, né, que vai ter o edital, né, do leilão da UPI Equite e tudo mais, não sei o quê, para dar a possibilidade de um outro investidor poder apresentar uma proposta e tal. Ela vai alegar que isso pode comprometer a concorrência, que isso pode comprometer o leilão. A mesma coisa do empréstimo DIP que o Vasco está querendo 150 milhões, né? Onde ela alega, a juíza alega, que uma vez ele emprestando mais de 150 milhões para o Vasco da Gama através da empresa do La Máquia, pode comprometer o leilão para venda da SAF do Vasco, porque outro interessado que vier disputar com o La Máquia já vai encontrar um clube endividado, cheio de dívidas, cheio de empréstimos e coisa e tal. Eu não sei se ela vai autorizar essa antecipação aí de pagamentos de recuperação judicial, não, tá? É a minha opinião, pode ser que eu esteja enganado, tá? E teve uma discussão, cara, lá na Sport TV, lá no programa Redação Sport TV, discussão não, um debate, né? Entre o Carlos Eugênio Lino e o Marcelo Barreto, né? Sobre pessoas de mesma família, se pode ser dona da SAF de dois times, tá? Eles dizem lá, eles debatem que até agora não existe impedimento, tá? Que só depende da Leila e do La Máquia teriam a convicção de que, mesmo fazendo parte da mesma família, conseguirão administrar dois negócios, cada um cuidando do seu interesse, sem que haja nenhuma interferência. O Marcelo Barreto fala o seguinte, diz que a princípio não vai ter esse negócio de conflito de interesse. Na prática, pode ser, que ele diz que ele não acredita nessa coisa, ele não quer dizer que está tendo entrega do Vasco para o Palmeiras e coisa e tal. Mas ele diz que na prática, né, na hora de, sei lá, votar nas ligas aí que estão em vigor, né,
o voto de cada clube ali, se pode, de repente, um seguir o voto do outro. Ele fala também sobre a divisão de receitas também, de um estar alinhado ao outro e coisa e tal, se pode, de repente, gerar algum conflito de interesse ali, na prática ali, né, ali no momento ali, quando tiver ali a venda sacramentada, o Lamarca sendo dono do Vasco e a Leila ainda como presidente do Palmeiras, né, se dentro das federações não vai ter apoio de um clube para o outro, ou vice-versa e coisa e tal. Eu vou deixar esse vídeo aí, desse debate aí no Seleção Sport TV, daqui a pouco eu volto. Ele é enteado da Leila, né? Isso. Então, o que hoje, né? Aliás, não é nem de hoje, o que já se discute há algum tempo é pessoas da mesma família, né, podem ser proprietários da SAF de 2 times, e o que a gente tem até esse momento é que não existe impedimento legal. Sim. Certo? Nós estamos entrando no terreno ético. Agora, o terreno ético só depende de quem vai fazer a proposta. Né? Só assim, depende de Lamáquia e Leila terem a convicção de que conseguirão, mesmo fazendo parte da mesma família, administrar 2 negócios, cada um cuidando dos seus interesses sem que haja, exatamente. Sem que haja nenhuma interferência. Eu acho que, assim, não é só no Brasil, tá? Isso é algo que poderia ser mais fiscalizado com maior rigor no mundo inteiro. A gente já viu, por exemplo, no final do News, né, o Lofredo citou o León, que não jogou a Copa do Mundo de Clubes porque pertencia ao mesmo grupo que jogaria uma outra competição. Mas a gente Pachuca, já viu... né? Que jogaria o mesmo competição. Pachuca, me fugiu o time mexicano. O outro time mexicano. Mas a gente já viu, por exemplo, na Champions League, um acerto para isso. Para o Girona, por exemplo, jogar a mesma competição que o Manchester City. Muda um acionista aqui, acolá, muda a origem de um investimento. E foi lá e jogou. E isso poderia gerar ali um grande problema, né? Eu acho que é um pouco diferente no Brasil essa questão envolvendo Palmeiras e Vasco, porque não é um mesmo grupo que comanda, apesar de ser membros da mesma família. Legalmente não há nada que impeça isso, mas é o tipo de coisa que a gente só consegue analisar pela particularidade ética quando acontece. Quando vai acontecer, né? Vai acontecer, é uma questão de tempo. Quando o Lamarca assumir o Vasco, e acho que isso vai acontecer ainda concomitantemente a Leila ser presidente do Palmeiras. Quando se enfrentarem, quando negociarem jogadores, quando forem votar politicamente em alguma coisa dentro das ligas em que fazem parte, ou negociando o direito ali de transmissão, tudo isso vai ser analisado, vai ser visto com uma lupa maior. E não dá para reclamar disso, né? A partir do momento que você assume esse tipo de coisa, né, não tem nada de errado nisso, mais uma vez, é apenas algo que vai ser levado para o lado ético. Mas a partir do momento que você assume esse tipo de coisa, você também assina um contrato, entre aspas, social, de ser visto com uma lupa maior. Peraí, deixa eu ver se estão... Não que os outros clubes não precisem ser, mas é uma relação que é muito visível para todo mundo. E o Lamarca apareceu, né, cara, no jogo lá contra o Palmeiras, no Nubank Arena, né? Junto lá com a Leila Pereira e coisa e tal. E parece que a 777 já se prontificou. Olha, gente, matéria de ontem, tá? Aquela situação que eu já falei para vocês. É complicado para fazer vídeo à noite, né? Enfim, tá? Então, estou trazendo matéria de ontem, somada com as coisas que eu já achei nessa manhã aí de terça-feira, né? Então, aqui, na verdade, é para a gente reagir. Não é para dar informação. Informação vocês já sabem, mas é para a gente reagir, né? E a 777 já se manifestou pedindo acesso total à documentação da UPI Equity do Vasco da Gama, tá? Ela apresentou petição na recuperação judicial do Vasco pedindo acesso integral aos documentos de operação que prevê a criação e posterior alienação da UPI Equity, né? Que é a concorrência que vai ser aberta para a venda da SAF do Vasco. A empresa que se apresenta como titular, 70% da SAF, afirma que a transferência dos ativos esportivos para uma nova SAF, a 777, ela alega que tem 70% das ações do Vasco. Ela não tem. Ela tem 31%, mas ela alega que tem 70%. 39% está sob júdice, tá? E poderia representar um esvaziamento patrimonial
da companhia atual, atingindo diretamente o valor da sua participação. A 777 está alegando porque é o seguinte, gente, vai abrir um novo CNPJ e os ativos do Vasco vai ser transferido para esse novo CNPJ. Isso daí vai tirar totalmente aí os efeitos das ações que a 777 já tem. As ações que a 777 tem, os 31%, vai perder totalmente o efeito, não vai valer mais nada, porque vai ser aberto um novo CNPJ, e o UPI Equity consiste nisso, abrir um novo CNPJ, abrindo uma licitação, uma concorrência, né, um leilão, e o Lamarck aí como proponente, como stalk horse aí, podendo igualar uma oferta superior que vier e fazer a oferta dele, que eu acho muito difícil alguém vier com uma oferta maior, tá? A 777 quer analisar os documentos, né, o acordo de investimento, o edital e concorrências, evaluation e garantias e projeções financeiras e a matriz das condições do negócio. Inclusive a questão envolvendo o eventual anúncio, não, eventual anuência da própria 777. E a empresa ressalvou que poderá buscar a defesa de seus direitos também perante o tribunal arbitral. O importante nesta petição, a 77 não pede diretamente o cancelamento da suspensão da venda. Ela não está pedindo a suspensão da venda nesse exato momento, não. Eles não são bobos, tá? Eles sabem que isso não vai ter efeito. O pedido é para receber toda a documentação para que seu prazo de 5 dias para a manifestação só comece após a entrega integral do documento. Então, por exemplo, vai ser aberto o leilão e vai ter 5 dias ali para alguém se manifestar e aparecer como concorrente do Marco Lamarck. E a 777 quer ter essa documentação em mãos antes que se abra aí esse processo aí dos 5 dias, tá? Ela quer tá a par de tudo. Então a 77 ela está preparando um terreno aí, cara, para contestar a estrutura da UPI Equity, né? E não apresentou nesse documento um pedido para impedir a operação. Ela está esperando acontecer, tá? Ela está esperando acontecer a venda, está esperando acontecer a UPI para depois ela entrar com a alegação dizendo que está sendo prejudicada e que o patrimônio dela está sendo esvaziado, tá? Tá perdendo ali, né, a liquidez. Então, cara, ela tá ali já agindo nos bastidores, tá? Ela já está agindo nos bastidores. E o detalhe, cara, o Vasco ele tem que negociar com a 777. O Vasco, eminentemente, ele tem que negociar com a 777. O Lamarck tem que negociar com a 777, tá? E não é possível que esperar isso do Vasco, beleza, que ele é um amadorismo puro, mas do Lamarck, cara, não é possível que ele não saiba que tem que negociar com eles, porque pode ter problema lá na frente, até mesmo na arbitragem lá do Getúlio Vargas e tudo mais. O Vasco tem que ir lá para poder resolver esse problema, para negociar com a 777, para evitar qualquer problema no futuro da venda da SAF. Isso que eles não vão sossegar, tá? E o detalhe, tá? A Justiça de São Paulo, o TJSP, o TJ de São Paulo lá, acatou o pedido da 777 Carioca e prorrogou para mais 15 dias o prazo anteriormente concedido à empresa na interpelação judicial contra Almirante Participações, tá? A 777 Carioca agora tem 15 dias para apresentar documento solicitado pela Justiça de São Paulo. Tem 15 dias que não conseguiu falar quem manda na empresa, né? Quer dizer, o TJ de São Paulo exigiu lá a documentação, tá? Eu esqueci o nome que se dá, cara. Putz grilo, mas enfim. A documentação, resumindo, a documentação de quem manda na empresa, de quem é o responsável da empresa, tá? Inclusive lá com o contrato social, traduzido, como é que é? Em tradução juramentada e tudo mais. A Justiça de São Paulo exigiu, em 15 dias a 777 não conseguiu reunir esses documentos, não conseguiu. A 777 pediu mais 15 dias e a Justiça Paulista concedeu esses 15 dias. E a Justiça aqui do Rio de Janeiro, impressionante, que não exige isso da 777. Então a pergunta que se faz, quem está por trás da 777? Quem é que está se movimentando nos bastidores judiciários
representando a 777, que só vem advogado com procuração dizer que representa a empresa, não mostra quem são os verdadeiros donos, não mostra quem são os verdadeiros representantes, só tem advogado ali com procuração ali assinada, tá? Não mostra quem é. Quem é que tá por trás dessa 777 carioca, cara? Fala pra mim. Eu acho engraçado a Justiça Carioca não exigir isso dela. De quem é que está por trás dela, quem é que manda na empresa, quem são os donos da empresa, quem são os verdadeiros representantes da empresa, né? A Justiça Carioca, o TJ do Rio de Janeiro, ele não faz menção de nada. Teve que o TJ de São Paulo exigir, e mesmo assim o TJ paulista deu mais 15 dias aí para eles resolverem essa pendência aí. Né? Vamos ver se eles vão resolver dessa vez. Eu acho que não, tá? Agora o do Rio, nem isso, cara, nem isso. Aí eu acho engraçado, né, que algumas pessoas que retalharam com a diretoria vascaína, como o seu Paulo Salomão, né, seu Paulo Salomão, né, que o senhor manda no TJ do Rio de Janeiro, o senhor manda no STJ do Rio de Janeiro, o senhor manda em tudo aqui, né, a gente sabe disso. A sua família, seu Paulo Salomão, que a família Salomão manda no Tribunal do Rio inteiro. Eu acho engraçado que a doutora Simone Gastese Chevran não peça e não exija, né, quem são os responsáveis pela 77 Carioca. É impressionante isso, tá? Aí eu vou deixar um vídeo aí do Flávio Prado, tá, cara? Do Flávio Prado falando, né, dizendo que o Lamáquia vai ressarcir a 777, dizendo que eles têm muito dinheiro. Acho que não é pouco, não. O pai dele é avalista da operação e tudo mais, e que o Marco Lamáquia, ele é rico de pai e de mãe, cara. Ele tem muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, tá? Isso não vai ser problema. Eu vou deixar aí o Flávio Prado, que sempre foi corneteiro, né, do Vasco da Gama, né, falando aí para vocês, e daqui a pouco eu volto. Esse rapaz, o Marco, que é o filho do seu Lamáquia, do Beto Lamáquia, que é casado com a Leila, mas ele não é filho da Leila. O Beto, ele é um dos caras mais ricos do Brasil. Ele não é rico só do lado da família da Leila. Ele é casado com uma das herdeiras de um banco importante, acho que é Banco Real. Uma das herdeiras do antigo Banco Real. A moça com a qual ele é casada, são 5 filhas, ela tem 20%, tanto dos maiores bancos do Brasil. Então ele é herdeiro de um lado e de outro. É um cara que tem... Vamp, só conheço você com mais bala que ele. Fora isso... Eu acho que eu tenho um pouquinho a mais. Um pouquinho não, muito mais que esse mês, mas depois... Então, falando sério, ele tem uma bala enorme e quer comprar o Vasco como um negócio, óbvio. Óbvio, né? A família até tem um certo carinho pelo Vasco, mas a família da Leila, né? Lá da Leila. O do lado de cá é Palmeiras, mas aí é negócio. O Vasco podia ser o Olaria, podia ser o São Paulo, só que o Vasco está numa situação onde é viável. Eles vão, inclusive, ressarcir a 777, que é para limpar a área mesmo, sabe? Pegar, fazer tudo bonitinho. Há uma promessa de uma porta de 3 milhões e tralalá, quer dizer, limpa tudo e vai ajeitar a vida do Vasco. Mas é claro, a justiça está tomando seus cuidados, porque a coisa é complicada. Eu acharia muita hipocrisia a Leila fazer de conta que não conhece o futuro dono do Vasco. Eles são parentes, pô. Ela é a esposa do pai do rapaz. Você sabe quem está intermediando juridicamente a situação? Não. É o André Sica, que era advogado do Palmeiras. Palmeiras, né? Ele é advogado. Um cara competentíssimo. Ele é advogado. Os melhores do Brasil. Ele é advogado. E o cara tá advogado do Marcos. Advogado. Não. E o Lamáquia, o pai, o Beto, ele é avalista do negócio. Claro, porque pediram um aval de alguém que tivesse bala suficiente para ser avalista. E não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil você ser avalista de uma operação desse tamanho. Mas o negócio, estamos falando de negócio, não estamos falando de futebol. Por acaso é futebol. O negócio, compra do Vasco é tão bom que o pai avalizou o filho. Tá avalizado. Ou seja, se der algum problema com o Marco que cai, também, se der algum problema com o Marco, nós estamos... E como todo mundo sabe, né, cara, a Justiça destravou a análise do DIP do Vasco, né? O Tribunal de Justiça do Rio deferiu parcialmente o recurso e determinou que o pedido de financiamento DIP do Vasco possa ser processado e analisado sem aguardar
a apresentação do relatório sumário da auditoria, ou seja, né, o Vasco não precisa mais esperar nenhum relatório para poder ter o empréstimo DIP de 150 milhões analisado, tá? É o seguinte, o que aconteceu? O TJRJ decidiu que o pedido do DIP, né, do Vasco, pode ser analisado imediatamente, sem precisar esperar o relatório da auditoria, né? Que a doutora Simone Gastese Chevran ordenou que primeiro se fizesse o relatório, uma auditoria ali, né, para depois sim autorizar o DIP ou não. Mas não, agora o Vasco não precisa esperar essa auditoria ficar pronta, não precisa esperar essa auditoria ser feita, né? Antes a auditoria funcionava como uma espécie de trava, e aí o juiz aguardaria o relatório para analisar o financiamento, agora essa trava foi retirada. Mas isso não significa que o Vasco conseguiu aí o empréstimo não, tá? O Vasco não conseguiu o empréstimo ainda, o tribunal apenas permitiu que o pedido avance. Aí o próximo passo é o juiz responsável pela recuperação judicial terá que analisar o pedido, considerando também as opiniões do administrador judicial, do watchdog e do gatekeeper. Cara, o administrador judicial, o watchdog e o gatekeeper já deram um parecer até favorável sobre isso, tá? Então, acho que é questão de tempo, né? E quem está por cima disso daí é o doutor César Cury, né? O desembargador César Cury, que tirou essa trava aí da auditoria para poder liberar o financiamento DIP do Vasco da Gama, tá? Então, da prática, o Vasco ganhou tempo, né? Porque tirou esse obstáculo, então o empréstimo aí pode sair com mais rapidez. Só que é o seguinte, tá, gente? Beleza, vai fazer o empréstimo, vai ajudar nas contratações, mas não adianta nada fazer o empréstimo e continuar fazendo contratação besta, contratação bunda do jeito que está fazendo aí, tá? John Mercado, agora estou sondando um outro cara aí, tal de, não sei, Abraham Marcos, meu Deus do céu, cara, tu vai ver lá o scout do cara lá, tu vai ver o SofaScore do cara lá, é horrível, sabe? Porra, pegar empréstimo de novo para contratar jogador ruim, que não vai corresponder, que não vai solucionar os problemas do Vasco da Gama, principalmente de ataque, então é melhor não pegar empréstimo nenhum. Eu já falei, bota o moleque da base lá para jogar, que é o Bruno Lopes, que eu acho que vai ser muito melhor. Eu acho que vai ter um resultado melhor e o Vasco não vai gastar nada, tá? Agora, beleza, pegar o empréstimo para fazer, para pagar conta, para pagar dívidas, para pagar jogadores, salário e tudo mais, é válido. Agora, para fazer contratação de merda, é melhor não pegar nada. É melhor não pegar nada, tá? E lá na Seleção Sport TV, o Alex, o ex-jogador Alex, agora comentarista, né, da Sport TV, jogou no Internacional, jogou no Corinthians, né? Falou sobre justamente isso, né, cara? Da possível venda do Vasco por La Máquia, né? E ele diz que o Vasco, ele tá em dia, cara, com os compromissos dele, né? Ele tá em dia com os compromissos dele, né? E ele não precisa, assim, tipo assim, não tem problema nenhum dele pegar empréstimo agora, porque ele tá em dia com as contas, ele tá pagando tudo em dia, ele não tá inadimplente com nada. Então foi como o Pedrinho falou na entrevista dele. Ele não pode, tipo, tá devendo uma coisa para você, né? Tá devendo, sei lá, 15 mil. Aí tu chega, conversa com a pessoa assim, cara, eu vou te pagar 10 mil em 10 de R$1.000, tá? Isso aí não quer dizer que eu não possa depois comprar um carro. Isso aí não quer dizer depois que eu posso comprar uma casa. Isso não quer dizer que eu posso comprar alguma coisa. Um negócio que eu estou em dia com você, eu estou te pagando todo dia, eu estou comprando uma casa, mas eu estou te pagando todo dia, eu não estou inadimplente contigo. Então é mais ou menos isso aí que o Alex falou no Redação Sport TV. Veja o que o Alex está falando. O Alex, tá? Que sempre foi corneteiro do Vasco também, assim como o Denilson, tá? Se ele estivesse lá no programa da Renata Fã, era mais aquela coisa espalhafatosa, aquela comédia pastelão. Mas como é na Sport TV, eles têm um pouquinho mais de seriedade e não demonstra tanto, tá? Mas vocês veem aí que até mesmo pessoas que criticam, que gostam de criticar o Vasco da Gama, tá falando a favor do Vasco. Fica aí com o que o ex-atacante Alex está falando, daqui a pouco eu volto. Igual vejo eu a questão do Vasco hoje em RJ. Hoje o Vasco está com dificuldade financeira, mas está organizado. Sim, sim. Tá responsável. Essa questão dele emprestar dinheiro, podia ser o Vasco ou qualquer outro time na situação.
Qual que é o problema de autorizar ele que não tem caixa, ele comprova que ele está organizado, que ele fez RJ, mas que ele precisa desse dinheiro, ele tem o empréstimo liberado, tem alguém para liberar esse dinheiro, é o STJ, né, que acabou não autorizando, vamos dizer, fazer essa transferência. Por que não? Tem coisas no futebol e no Brasil que às vezes ele é levado um pouco mais para o lado. Eu não estou afirmando, nem posso, mas tem muitas decisões. Será que não são tomadas por pessoas que são torcedores de algum determinado time? E vou falar que o Flamengo, não vou deixar nas entrelinhas, para que algumas coisas, algumas decisões se tornem diferentes, além e corroborando com isso que você falou, que eu concordo. Se não existe isso na lei brasileira, por que de repente isso... É isso aí, pessoal. E a governança da Vasco SAF ainda tem pendências, tá? Que aponta, o gatekeeper que está apontando isso daí. A quarta vara empresarial do Rio reconheceu até os avanços aí da Vasco SAF, mas afirmou que tem determinações judiciais ainda que não foram cumpridas integralmente, tá? Pendências essas que são a ata de assembleia de reuniões de 2025, registro de assembleia de 10/8 de 2026, aprovação das contas de 2024 e 2025 e preenchimento de cargos vagos nos conselhos e na diretoria, tá? O gatekeeper destacou os melhores esforços da SAF, mas recomenda que o cumprimento integral só seja reconhecido após a resolução das pendências. Então, o Vasco tem que resolver esse tipo de pendência, tem que resolver essas coisas ali que ainda estão faltando ali, que ainda estão pendentes ali, para as coisas andarem normal e até mesmo para a justiça sair um pouco do encalço do Vasco da Gama, tá, cara? Então, Vasco tem que botar essas questões aí em ordem para não dar pano para manga, para não dar, sei lá, não dar qualquer mínimo de motivo para a justiça ficar pegando no pé do Vasco. Então, o Vasco tem que fazer a parte dele também, tá? Pessoal, e olha só, o Vasco, né, pretende levar o jogo contra o Urubu pelo Campeonato Brasileiro, né? Agora, não perguntem a rodada que vai ser, porque eu não vou lembrar, né? Mas o próximo jogo contra o Urubu que o Vasco vai ter, o mando de campo vai ser do Vasco. E o Vasco quer levar para São Januário, tá? Só que o BEP, né, como sempre, tem um entendimento que não tem condições de garantir a segurança da partida, né? E a realização ali no estádio. Aí o Vasco está pensando aí na questão de torcida única. Só que se esbarra aí no regulamento da competição e das regras do estatuto do torcedor, tá? Então, quer dizer, a CBF não vai permitir torcida única em São Januário e vai ficar esse impasse, né, do BEP não permitir que o jogo seja em São Januário por motivo de segurança. Existe a ideia do Vasco mandar o clássico no gramado sintético lá do New Bank Park no estádio do Palmeiras, cara. Olha, se isso acontecer, cara, isso vai dar uma merda. Isso vai dar uma merda. E olha só essa daqui, cara. Olha quem é que assumiu aí um controle, um cargo decisivo aí do consórcio Fla-Flu, né? Ex-fiscal do contrato de concessão do Maracanã. O cara era ex-fiscal de contrato de concessão do Maracanã, assume cargo decisivo aí no consórcio Fla-Flu, né? No consórcio dos irmãos siameses ali, ó. Se trata aí do ex-membro de fiscalização no contrato do Maracanã, diretor, trata-se aí do seu Luiz Felipe de Barros, que assume como diretor de operações e infraestrutura do Maracanã, né? Ele substitui o tal do Severiano Braga, que ocupava o cargo pelos últimos 8 anos, tá? E o Luiz já atuava no consórcio Fla-Flu, mas na parte de gestão de contratos. Olha só, cara, é ele que fazia os contratos do consórcio Maracanã e agora está assumindo aí, né, o cargo de infraestrutura do Maracanã, que vai lidar ali com a situação do gramado, que nunca está em condições, né, cara, que nunca está apto para ser utilizado, que não pode ter uma sequência de jogos longa, que senão o gramado vai ser danificado e coisa e tal, né? Diz que em 2023 e março de 2025 ele presidiu o Conselho de Fiscalização, Gestão e Operação do Maracanã, responsável principalmente por mediar o calendário de jogos e evitar o conflito de dados. Olha aí, olha quem é que designava aí
com os jogos que tinham que ter no Maracanã e que não podia ter, né? E agora aí ele foi nomeado pelo consórcio aí dos irmãos siameses aí como o diretor de operação de infraestrutura do Maracanã. Seria um conflito de interesses, não? Hein, Mbappé? Será que seria um conflito de interesses? Isso é suco de Brasil, né, cara? Isso é suco de Brasil, isso é suco de pilantragem desse país, né? Onde tudo acontece, infelizmente. Para encerrar o vídeo, eu vou deixar o trecho da entrevista do Pedrinho, né? Para, assim, clarear a mente dos torcedores vascaínos e dos outros torcedores também, onde ele pergunta: quem são os donos da 777? Quem está por trás da 777? Uma empresa falida e que está requerendo aí auditoria na SAF do Vasco, está requerendo direitos na SAF do Vasco, que não está querendo deixar rolar a venda do Vasco da Gama para o Marco Lamáquia. Quem é que está por trás da 777? O Pedrinho fala, né, de pessoas que saíram da sua gestão, pessoas que estavam do lado dele, na gestão dele, e que retalharam com ele, né? E que essas pessoas têm grande influência nos tribunais aí do Rio de Janeiro, no TJ do Rio de Janeiro, e etc e tal. Quem é que está por trás realmente da 777? Fica aí com esse trecho da entrevista do Pedrinho, quando o Vasco viajou lá para o Paraguai para enfrentar o Olímpia, né? Só para clarear a mente de vocês aí. Desejo a todos uma terça-feira abençoada. Fiquem com Deus. Saudações vascaínas. Eu fui. Quem está por trás da 777? E eu peço encarecidamente à juíza que ela olhe com os bons olhos. Tudo que está acontecendo com relação à instituição foi depois dos personagens que saíram do Vasco. Fui tirado da cadeira. A burocracia aumentou por um empréstimo. E esses empréstimos, como eu já falei, eu não tiro da minha cabeça. E esses empréstimos são pagos. Eu não pego o empréstimo e deixo pagar. Ele está dentro do cronograma e dentro do plano de recuperação judicial para eu pagar. O acordo entre o investidor, o futuro investidor, e a 777 está muito bem construído. E me surpreende muito a 777 carioca pedir uma auditoria, uma empresa falida pedir auditoria, uma empresa falida pedir auditoria. Mas se a 777 está fazendo um acordo com o investidor, está quase tudo certo. Quem está por trás da 777? 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 Inclusive, eu fui ameaçado de perder os meus bens. Fui ameaçado de perder os meus bens. E, obviamente, se o empréstimo continuar negado, eu vou ficar inadimplente. E a inadimplência, a falta de pagamento para os credores, é uma gestão temerária. É uma gestão temerária. E, automaticamente, ela prejudica o processo legal da recuperação judicial. Com isso, meus bens são bloqueados. E o mais importante do que isso é a instituição. Porque essas pessoas que saíram do Vasco não estão pensando na instituição. Elas não querem a venda. Elas não querem a venda.